Olha só, no Brejo Paraibano, um museu inaugurado há um ano tem chamado a atenção de turistas brasileiros e de outras partes do mundo. Ele reúne achados arqueológicos de mais de 800 anos e revela um capítulo importante da história dos povos originários que habitavam a Paraíba muito antes da chegada dos portugueses ao Brasil. Encravada entre serras, a cidade de Pilões guarda uma coleção de artefatos arqueológicos descobertos por acaso em escavações feitas há 15 anos. Os primeiros achados foram em 2009. Os arqueólogos começaram as escavações no mesmo ano. E nesse local aqui, que fica a subestação da Chesf, eles encontraram um verdadeiro tesouro do povo Aratu. Naquela época, foram chamados arqueólogos de fora do estado da Paraíba, da UFPE, e eles vieram e constataram realmente que eram artefatos que precisavam ser estudados, né? Isso foi em 2009, houve todo um estudo para que eles realmente pudessem identificar a que tribo pertencia, a datação e tudo isso. Posteriormente se começou um processo, o processo para se analisar onde seriam instaladas essas peças, e surge a ideia do Museu Arqueológico de Pilões. Para conhecer todo o acervo, é preciso subir a serra pela rodovia estadual. Pilões é uma cidade histórica do Brejo Paraibano, a 127 quilômetros da capital. Nasceu a partir da Vila Antonieta, um conjunto de casarios que era de propriedade dos senhores de engenho. Algumas dessas casas, ao lado da imponente igreja matriz do Sagrado Coração de Jesus, ainda estão bem preservadas. No ciclo da cana-de-açúcar, o município chegou a ter mais de 20 engenhos e a igreja, com seus 47 degraus, sempre foi um orgulho dos moradores locais. O Museu Arqueológico, que completou um ano na semana passada, também se firma como um ponto turístico do Brejo. Nos fins de semana, são comuns grupos de turistas desembarcarem na cidade para conhecer o repositório dos achados do sítio cemitério. Foi o programa do sábado para Anderson, a irmã e a tia. Eles moram no município vizinho de Borborema, mas não conheciam o museu. Já ouvíamos falar acerca do museu que foi inaugurado ano passado e sempre tivemos a curiosidade de vir visitar. Aqui está sendo incrível essa experiência, porque é a história viva dessa região, dessa cultura, a cultura dos povos originários, e de um lugar tão próximo da nossa cidade, e a gente não tinha tido essa oportunidade, então está sendo uma experiência impressionante. Eu mesma não conhecia essas histórias e eu tinha muita vontade de vir aqui. É uma nova descoberta, coisas que a gente não sabia, um novo relato. Tão próximo, né? Tão próximo, e a gente nem imaginava que podia estar aqui. Esses turistas aí vieram de Recife para descobrir as belezas do Brejo Paraibano. Ficaram deslumbrados com o Museu Arqueológico de Pilões. Simplesmente sensacional, né? Uma edificação, assim, além de muito bem equipada, com uma riqueza de material, né? Das escavações, da arqueologia, conjunto fotográfico, que represente, que traz para a gente a nossa memória, né, de nossos ancestrais do Nordeste. Eu saí impactada realmente, eu não esperava conhecer esse museu e não tinha realmente conhecimento da forma que eles se enterravam, né, fazer a urna funerária. Para mim isso foi um conhecimento que eu não tinha. Eu não tinha até então, antes de ler tudo e me interessar por esse passeio, eu não tinha ideia dessa parte toda aqui do Brejo Paraibano, né? Sabia já da existência de algumas cidades, mas não de todas, e fiquei realmente feliz de ter vindo com esse grupo maravilhoso, festeiro e ao mesmo tempo intelectual e interessado nesses estudos, nessas coisas todas nessa região. No prédio funcionava um antigo mercado público da cidade. Foi cedido pela prefeitura e reformado pela Companhia Hidroelétrica do Vale do São Francisco, a Chesf. O museu já recebeu turistas de outros continentes. A gente teve visitantes holandeses, franceses e Guiné-Bissau. As reações dos visitantes são sempre parecidas. Eles ficam impressionados
com todo esse material, com a riqueza do material, principalmente, né? Bem preservados e uma cultura totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. O interesse pela história resgatada é compreensível. Entre as peças expostas estão algumas que teriam sido fabricadas há pelo menos 300 anos antes da chegada dos portugueses ao Brasil. E, a princípio, os estudos foram realizados pela Universidade Federal de Pernambuco. No entanto, após todo esse estudo e o translado aqui para o museu, hoje nós temos a parceria com a Universidade de Campina Grande, onde os professores e arqueólogos nos acompanham, né, em todo esse processo aqui de manutenção e, claro, de extensão de pesquisa que em breve a gente estará conseguindo realizar em toda essa região. O sepultamento dos indígenas na posição fetal, ao lado de objetos de uso pessoal, seria uma tradição peculiar dos povos aratus. Aqui no Museu Arqueológico de Pilões estão expostas mais de 230 peças e alguns objetos de uso pessoal. Aliás, uma tradição dos povos originários. Eles eram sepultados nessas urnas e dentro delas os arqueólogos encontraram alguns desses objetos. Como essa urna, por exemplo. Dentro dela foi encontrada uma panela, uma tigela e uma lâmina de machado. Esse é um dos maiores acervos arqueológicos da América Latina. O Museu de Arqueologia de Pilões ele está entre os 5 maiores museus arqueológicos do Brasil, né? Isso para nós é um achado muito grande. Nós temos aqui na Paraíba tudo isso que é tão valorizado, né? A ideia agora é concentrar no Museu Arqueológico de Pilões todos os achados históricos da região do Brejo Paraibano. Para que, claro, nós possamos expor aquilo que é história, né? Aqui a datação desse sítio arqueológico é de aproximadamente 820 anos, ou seja, antes da chegada dos portugueses. E isso é história pura, né? É necessário que a gente consiga fazer com que a população tenha um pertencimento disso e tenha um entendimento de que já existiam organizações sociais indígenas, assim como o Aratu. Nós temos como predominância o Aratu, mas também temos o Tupi, né? E aí é importante que nós levemos isso para os livros, né, para que as crianças já aprendam desde pequeno toda essa nossa formação social antes da chegada dos portugueses.